Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Um ótimo início de domingo. Bom domingão a todos, bom café da manhã. Tô aqui, Brunão, uma semana depois de ter me aventurado com crise de apendicite, né? Me aventurado no hospital. Quero aqui agradecer a todos que mandaram aí muitas forças, né? E ajuda, sem dúvida nenhuma, via palavras e comentários. Muito obrigado, pessoal. Tá tudo em ordem. Terminando aqui os antibióticos. Amanhã volto para o médico, quem sabe aí já retiro os pontinhos, tá certo? E aí, vida que segue, né? Vida que segue. Muito obrigado, então, pela força, tá? Antes de começar o vídeo, queria só fazer esse agradecimento. No mais, pessoal, quais serão as pautas do vídeo de hoje? Todo domingo, às 6 da matina, temos vídeos aqui sobre a Itaúsa e cenário macro. Hoje não vai ser diferente, tá? O que a gente vai comentar aqui? Eu vou trazer para vocês o Ibovespa, comentar bastante sobre o preço, fechamento da semana, como é que tá o gráfico mensal, quem quer vender, quem quer comprar, qual, na minha opinião, quais são as melhores estratégias, tá? O que esperar, o quão paciente tem que ser, tá? E qual a expectativa se você tá como eu, né? Esperando uma alta, beleza? Vamos falar sobre dólar. Esse aqui tá perigoso, esse aqui tá difícil. Cenário fiscal tá exigindo do Palácio do Planalto e do Congresso, né? Que tem mais poder sobre o orçamento, alguma responsabilidade fiscal. Então, que eu torço bastante que nem Palácio do Planalto e nem Congresso esperem até agosto, até a entrega do orçamento para 2025, para enfim falar quais são os cortes, quais foram as medidas para aliviar o fiscal. O fiscal está fazendo o dólar subir, o fiscal está fazendo a curva de juros abrir, mas no caso do dólar, do câmbio, não é só o fiscal. Infelizmente, a gente tem o DXY, e eu vou dedicar um momento do vídeo aqui para falar sobre o gráfico do DXY, a força do dólar perante euro, perante ien japonês, né? A situação que nós estamos vivendo aí de força no dólar. E aí nós caímos no macro brasileiro, do Piniquim mesmo. Então a gente vai para a nossa inflação de 12 meses versus a curva de juros e não a Selic. Para a gente discutir um pouquinho do que a Faria Lima está projetando, do que ela acha que vai acontecer, qual que é o chute dela. Tá? E aí nós vamos para o cenário do calendário econômico. Infelizmente, semana que vem, pessoal, é a semana da sexta-feira, né? Então, quinta-feira vai ser legal, sexta mais ainda. Então, a gente deve ter, de segunda a quarta, os holofotes todos para Brasília, tá? Para doméstico. Quem vai fazer preço até quarta-feira, minha opinião, é Brasil, tá? Brasil fazendo preço no Brasil, nada mais justo, né? Fôlego do Ibovespa, eu comento sobre o Market Breadth, revisito aqui o Ibovespa, faço um paralelo, né, desse indicador que eu utilizo bastante. Vou compartilhar lá no nosso Telegram, sem dúvida nenhuma. Vou comentar sobre a agenda de dividendos, que está, de certa maneira, recheada. Tá? Então tem uma agenda legal aqui para a semana que vem, data corte, anotem. Tá? Eu sempre faço propaganda aqui da agenda de dividendos da Levante. Quem quiser, manda e-mail para mim, eu passo para vocês. Mas essa aqui é da semana que vem. Da Levante é sempre mensal, essa aqui é da semana que vem especificamente. Esse aqui é um mês bom de dividendos, né? E aí, no fim, a gente vai falar sobre a análise gráfica da Itaúsa, já contemplando, pessoal, a DataX, tá? Então nós tivemos sexta-feira a DataX para aqueles 8 centavinhos de JCP. Semana que vem a gente vai ter isso diluído do preço e eu já trago para vocês os novos pontos da Itaúsa Futebol Clube, certo? Nada mudou na Itaúsa, bem tranquilo o ambiente aqui, né, em relação ao Ibovespa, por exemplo, mas nós temos aí a Itaúsa talvez chegando em um desconto em julho, por que não, tá? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, novamente agradeço toda a força e o carinho que vocês demonstraram para mim ao longo da semana. Estamos aqui no Clube dos Dividendos, todos os domingos às 6 da matina e todos os dias, falando sobre uma tese de investimento ou uma atualização. Considere se inscrever, pessoal, e ative a notificação. Bom, a gente começa com o Ibovespa, pessoal, e aqui eu contemplo os dois lados, né? Quem está comigo, cenário base que vai subir, e quem não está, que vai cair. Temos duas opções muito boas, né? Eu teria com muito carinho, certo? Esse gráfico aqui e o gráfico do BOVA11 para você que quer olhar opções, né? Me parece que junho, ou melhor, julho, tivemos vencimento de opções na sexta-feira, né? Dia 21. Julho vai ser um mês muito legal para opções, principalmente para materialização, ou melhor, para operacionalização, para operar o seu cenário base. Então, quem está comprado, quem está acreditando na compra, é um bom momento, na minha opinião, para vender put de BOVA. Um bom momento mesmo, porque a gente deve ter bastante volatilidade aguardando essas medidas fiscais. Tá? Quem está comprado vai querer vender, quem está acreditando na alta vai querer vender put, vai querer vender essa volatilidade que vai engordar, os prêmios vão ficar grandes, e aí você vai vender acreditando na alta. E você que está acreditando na baixa, eu acho que você tem que esperar, tá, essa alta de galinha, esse voo de galinha vir das medidas fiscais para
vender a sua call. Ainda não tá legal vender call, né? A subidinha foi muito fraca. Que subidinha foi essa? Tá? Essa cauda que vocês estão vendo aqui no gráfico do mês de junho. Tá? A semana que vem é a última semana. Se nós tivermos aqui uma semana positiva, o mês de junho pode, enfim, cessar os meses de queda. Aí, 3 meses seguidos de queda. Fevereiro foi o último de alta aqui, azulzinho. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? O principal ponto de suporte para o mês era e é, né, o 121,256. Pessoal, fechamos a semana em 121,340. Tá? Então, praticamente no ponto. Tá? Para o gráfico mensal sobreviver os 121,250, há necessidade da semana que vem ser uma semana positiva. Tá? Ou pelo menos no 0 a 0. Tá? Legal. Esse é o ponto do price action atual. Agora vamos para os cenários. Quem está comigo, pessoal, achando que o negócio vai ser comprador nesse segundo trimestre, /terceiro, início do primeiro semestre, tá? O que nós temos de posição aqui para aumentar a renda variável? 121,256, já foi, continua sendo para o mês de julho, tá? E agora mais abaixo, a casa aqui dos 115,700, tá? Até os 111,700, não, eu acredito que os 115,700, tá? Até os 114,315 é dia, tá? Então são as duas faixinhas de preço que eu escolhi para comprar mais renda variável e ficar de fora, ou menos exposto aos IPCA+, aos lançamentos da Inco lá de 100 e lá vai fumaça no CDI, tá? Então 16% pré-fixado, tá? Então eu comprei bastante no mês de junho renda variável, tá? E inicio o mês de julho também comprando porque estamos aí na iminência, né, de fechar muito próximo aí desse 121 e alguma coisinha, tá? Até os 114,315, 115,700, eu aceito tomar risco na renda variável, esperando o quê, pessoal? Esperando um rally, tá? Esperando um rally. E aí, rally até quando? Até que ponto? No mínimo, 125,500, 123.400, no mínimo, tá? E aí a small cap sobe 50%, sobe 60%, coisa desse tipo, e a gente bate os índices de renda fixa, e aí lá em agosto, mês de desgosto, mês do orçamento, etc., a gente pode pensar, eu posso pensar, a depender de como é que está o cenário do dólar, commodities, etc., e até a inflação um pouquinho entrou no balanço de risco, tá? Embora não esteja preocupado com inflação, assim como eu estou com o câmbio, tá? Lá em agosto, aí sim, eu vejo que, lucrei, aportei bem, lancei as minhas puts, agora posso lançar minhas calls, tá? Agora eu posso realizar um pouquinho de lucro, sempre mantendo uma posição maior mês a mês das ações de longo prazo. Então eu especulo as ações que eu tenho de longo prazo, um pouquinho, uma porcentagem ali da minha posição eu especulo, mas todo mês eu aumento, eu tendo a aumentar a minha exposição nas ações, mês mais, mês menos, tá? Dessa maneira, é com esse tipo de viés que eu compartilho para vocês o meu cenário. Vamos subir até pelo menos 123,400, 125,500, tá? E se tudo der certo, pessoal, 132, 130, tá? Para esse segundo trimestre, finalzinho do primeiro semestre. Tá? É o topo de agosto ali, 132, 130. Tá? No mais, 123,400, 125,560. Que você que está Zé Vendinha, eu estaria salivando, tá? Para essas medidas fiscais virem, esses band-aids aparecerem, como que eu falei, os bombeiros aparecerem, e aí o Ibovespa dá essa respirada até os 125,500, 123,400, quiçá 132, 130, e você ali, com a coisa subindo, com a vol baixa da subida, compra seguro, compra put. É ali, você espera dar cabeçada, ficar volátil no 123,400, 125,600, no 132,130, espera ficar volátil ali para vender a sua call gorda, tá? Então, quando a gente compra put, tá? A gente compra o negócio subindo, porque ela vai estar barata, a gente compra barato, compra um seguro guarda-chuva num dia ensolarado. Quando a gente quer vender call, tá? A gente espera a cabeçada, espera treta, espera a lateralização, sabe? Porque aí o prêmio engorda, tá? No caso de quem está comigo, é um ótimo momento para se vender put na BOVA11, por exemplo. Então, por quê? Porque nós devemos ter a semana que vem e começo de julho muita troca de posição, ou seja, no gráfico, né, a gente deve esperar um movimento de cunha para quem está otimista, tá? A gente tende a ter esse movimento aqui, ó, no gráfico diário do Ibovespa, do BOVA11, esse movimento aqui, ó. A gente até está tentando fazer um movimento de alta, tá? Um topo ascendente, topos e fundos ascendentes, a gente está tentando fazer isso no gráfico diário, tá? No gráfico mensal não, só é uma cauda, só é uma caudinha aqui, mas se eu desço para o diário,
a gente já está tentando fazer um movimento de reversão de baixa. Então, durante esse caos, essa briga aqui, ó, tá? A gente tem os prêmios da put, porque estamos numa tendência de baixa, ainda saindo dela, os prêmios ainda bem gordos, tá? E as calls ainda não engordaram o suficiente. Você precisa esperar um pouquinho mais de volúpia na subida, tá? Na subida do Ibovespa, caso a gente suba, tá? A partir dos 123.400, 125, 550 e os 132 e 100, tá? São os 3 pontinhos aqui que durante a subida é legal você vender, comprar put, tá? Quando lateralizar, fizer um movimento oposto, né? Naquela região, se você tá Zé Vendinha, você acredita que nesses 3 pontos, e gosta dos meus pontos, por exemplo, em um desses 3 pontos você vai ter o movimento oposto, tá? A esse verde. Aqui, você vai ter uma cunha, um movimento de baixa, ombro, cabeça, ombro, etc. E aí é legal você sempre ver a venda de call quando a volatilidade tá gorda, porque aí o prêmio vai estar gordo, tá? E você vai apostar na queda. Legal? Então, durante a baixa forte, é legal comprar call, porque vai estar baratinho. Durante a lateralização da baixa, ou seja, a região em verde aqui, já é legal você vender put, porque o prêmio vai estar alto, porque tá pobre, tá rico, né? Os preços não têm direção. Durante a alta do Ibovespa, alta forte, quando bate em algum dos seus pontos de resistência, ou nos meus, se você gosta deles, tá? É legal você comprar put. E durante a lateralização do topo, é legal você vender call, porque aí tá gordo o negócio, tá? Então, esses seriam ciclos do price action, na minha opinião, não é uma verdade, correlacionados com oportunidades de opções, de derivativos, que é algo que eu tenho aprimorado esse ano aqui, experimentado. Sexta-feira foi exercido na Fleury, ainda não na Cosan, tá? Então eu tenho lançado puts muito esse ano, tenho lançado algumas calls, a Itaúsa eu lancei, tá? Na alta dela foi muito bem, foi o melhor lançamento que eu fiz, um dividendo sintético maravilhoso, utilizando, pessoal, análise gráfica, cenário base, cenário macro, tá? E na análise gráfica, se você gostar, praticamente esse desenho aqui, tá? Então eu só adicionaria uma queda mais forte para a gente dizer que durante a queda mais forte é legal você comprar call se tem algum ponto técnico de suporte, que você acha que vai estabilizar os preços, tá? Sempre olhando o vencimento ali, para você não ser exercido caso não queira, então alongue os vencimentos. Infelizmente, nas ações a gente não tem muita liquidez, são poucas ações que a gente pode brincar com os vencimentos. Já no BOVA11 não, você tem uma opção boa ali, líquida, tá? Para você alongar, diminuir os vencimentos. Então realmente dá para você pôr via derivativos, opções, o seu cenário base, o seu cenário macro, o seu cenário técnico ali nas suas operações de opções. Beleza? Pessoal, então basicamente esse é o ponto aqui do Ibovespa. O que o Bruno está fazendo? Comprando mais renda variável, comprando renda fixa sem dúvida nenhuma, mas está indo para casa ali dos seus 65, 45, não sei se eu vou chegar a 70, 30 em renda variável, tá? Aí eu tô tendo uma super sorte que a Aura 33 não para de subir, né? Então ela tá gerando para mim ali algumas receitas extraordinárias, porque ela se tornou minha segunda maior posição na Previdência, só porque ela subiu dos 20 e pouquinho aos 50. Então dobrei na Aura esse ano aqui, então eu tô fazendo algumas realizações de lucro que tá facilitando os meus aportes em ações, comprando Multiplan, comprando Klabin, comprando a Engie, comprando a Engie menos porque tá subindo, né? Itaúsa também menos porque tá subindo, mas as ações que estão caindo ali eu tô aproveitando as compras. Bom, feito isso, pessoal, vamos pro dólar, que é o mais complexo, tá? O dólar está em um momento, ambos os momentos que o dólar está na price action são agudos aqui, por isso que é muito importante a política monetária, a política fiscal, tá? Dar o ar da graça, tá? Ser o mais doce possível nesse miolo de ano, pessoal, porque senão o nosso cenário, o melhor cenário nosso vai ser 2018, que é o dólar subiu e a bolsa subiu, esse cenário aqui. A gente não quer isso tão já. Por quê? Porque o dólar puxa o IGP puxa a inflação. A inflação mantém Selic alta, tá? Então é importante que o dólar entre novamente em uma fase de lateralização, tá? Dessa alta esse ano aqui atual, pessoal, tem muito tupiniquim, tem muito Brasil envolvido? Tem um pouco, tá? Não muito, mas tem, vamos colocar metade da alta é Brasil, tá? E metade é internacional, certo? Principalmente de segunda quinzena de abril para cá, Brasil, de janeiro a abril, internacional. A gente pode colocar dessa maneira. E em junho, pasme, tanto o internacional como o doméstico não favoreceram o câmbio estável. A única coisa que favoreceu o câmbio estável foi a pausa na taxa Selic,
Então, agora, no meio para o fim de junho, a gente teve um primeiro ponto positivo para a estabilização do câmbio. Então, o câmbio, pessoal, tem o teto aí no 5,54, 5,38, 5,46. Fechamos a 5,45, tá? Então, estamos no teto, tá? Para o negócio não degringolar, certo? Para o negócio não degringolar. Então, eu acho que o câmbio não vai para nenhum lugar. Então, se você está num fundo cambial, aportou durante esse ano aqui, eu acho que agora é o momento de pausar, tá, esse aporte, olhar ali para CDI, olhar para pré-fixado, até olhar para a bolsa de maneira geral e esperar o dólar, na minha opinião, ceder pelo menos até os 5,11. E aí no 5,11 você dolariza de novo a sua carteira, volta a aportar em gringas, volta a aportar volta a dolarizar em fundo cambial, que seja. Tá? Porque eu não tenho esse cenário que o dólar explode. Por quê, pessoal? Porque é um ano eleitoral e ninguém quer, durante um ano eleitoral, ter dólar nas alturas. É impopular. Ele puxa a inflação. Então não é interesse do Lira, não é interesse do Pacheco, não é interesse do Lula, não é interesse de ninguém, tá? Ter o dólar forte. Então a gente deve ter uma correria, deve ter as medidas vindo antes de agosto, tá? Para que o orçamento de agosto fique cada vez mais previsível para 2024, o orçamento de 2025, perdão. Beleza? E na parte gringa do dólar, pessoal, a gente não está tendo desaforo esse ano. Esse é o gráfico DXY, contexto de 1985, tá? Então, o Paul Volcker lá, né, subindo juros pra caramba, o dólar fez sua máxima. Depois, em 2000, também várias crises nós tivemos ali, geopolítica, quebradeira, né? Rússia, tigres asiáticos, etc. O dólar também subiu. Depois o boom de commodities fez ele derreter. E desde 2012, pessoal, desde 2012, o dólar achou o seu fundo, DXY, e desde então não quer saber não, tá? De reverter essa máxima. Agora, a tendência de 1985 para cá, vocês conseguem ver aqui que o dólar, a tendência é de desvalorização da moeda americana, tá? Desvalorização. Mesmo com o pico feito em 2022, pessoal, 23 aqui, né, 22, perdão, o dólar tá tranquilão, numa tendência de baixa. Isso tendência secular, vamos colocar assim, décadas, de 1980 para cá, tá? Então assim, qual que é o meu cenário pro dólar, tá? A última eleição, o dólar ele ficou travadinho, tá? As duas últimas aqui. Então eu acredito que o dólar vai travar. 107,700, 109,535, não passamos de lá, tá? Mas já é estressante, de certa maneira, tá? Porque ele não está cedendo. Esse ano aqui, pessoal, é um gráfico mensal, como vocês podem ver, representa esse montante aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Só subiu, cara. Somente maio nós tivemos um refresco. E é por isso que eu falo que maio o Ibovespa perdeu a chance de subir, o dólar perdeu a chance de ceder. Por quê? Nós tivemos a alteração da meta fiscal, dividendo ou não da Petrobras, presidente ou não da Petrobras. Então a gente teve várias... a desoneração da folha de pagamento, ou seja, o Congresso ajudou, seu Arthur Lira e Pacheco, né? Postergando aí a desoneração. Então foi um rombo fiscal aí de quase 30 bi. Depois o governo também ajudou, porque não sei se é resposta, né? Ação e reação, falou, não vou ter como ter superávit, então vamos pro neutro, vamos pro 0 a 0, tá? E aí começou as taxações para tentar um plano B em relação à desoneração. Aí veio o PiscoFins, o Ormeto da Cosan, chateado, todo mundo batendo no Haddad, taxando tudo, até as blusinhas de $50. Então assim, virou um caos entre o que prometeu o Congresso, tá? E também, principalmente o Congresso, tá, pessoal, que de 2021 para cá, é praticamente ele que domina o orçamento, mas também o Palácio do Planalto não teve plano B. Achou que ia ser pautado uma pauta, iria ser travado ali a PERSE, ia ser travado a desoneração e não foi. E agora isso bagunçou curva de juros, bagunçou o Palácio do Planalto. De certa maneira o Congresso está quieto, mas deve estar bagunçando agora também, tá? Porque a pressão é grande, porque os juros parou de ceder. Então, Tupiniquins, sem dúvida nenhuma, nós aqui, mas o internacional não ajudou. Um mês somente ajudou, dentro desse ano. Depois só abriu o DXY, a gente sabe o quanto a nossa bolsa é correlacionada com o DXY, já trouxe vários vídeos aqui. Então, no internacional, quando a gente abre o gráfico do DXY e quer estudar aqui um pouco ele, dá o zoom, a gente percebe que não tá fácil para emergentes esse ano, de uma maneira geral, tá? Não tá fácil. Qual que é o aliado? É que commodities não desabaram. É que recessão não está no radar. Estados Unidos não esfria, Europa está fraca, mas também não é quebradeira igual foi em 2012, né? Grécia, etc. Então a gente ainda está segurando as pontas, tá? Mas em algum momento, pessoal, a gente vai ter um
um estopim, tá? Ou é dólar para cima, tá? Ou é commodities para cima. Por hora, os dois estão mais ou menos batalhando ali. O dólar está vencendo esse ano, tá? Por isso que a gente não conseguiu ter um respiro consistente. Não somente nós, mas também México. Teve eleição lá, ferrou bastante o price action. Chile também, não tá fácil. Então, é bom saber desse cenário, tá? Que os ventos externos não estão favoráveis nesse momento. Aí a gente tem eleição lá ainda no segundo semestre. Então, esse gráfico tem que ser de cabeceira, pessoal, para você. Se acha que ele vai invadir não só o 107, tá? Não só o 107.700, mas o 109.500. Já no primeiro semestre, a bolsa vai cair um pouquinho mais. Se você acha que a gente para aqui, estabiliza, como eu acho que vai acontecer, porque dados virão fracos econômicos americanos, estão já se acumulando em dados mais fracos, beleza, o dólar se estabiliza, a gente tem um respiro. Mas a tendência do dólar é ainda de bater em algum momento, via eleições principalmente, 107.700, 109.500. Então eu sei que caso a bolsa venha para o meu cenário, dê a espichada, tá? Vai ser uma espichada tática. Esse ano ainda temos uma certa pressão negativa vindo de fora. Agora, quem acha que o dólar explode, já agora, nos próximos semanas e meses, pessoal, aí sim, espera um mínimo voo de galinha. Talvez o Ibovespa lá no 123.500, 123.400, para você montar suas estruturas de queda, para proteger a sua carteira de uma potencial queda direcional do Ibovespa. Beleza? O meu cenário é que o dólar dorme, tá? Nesse fim de primeiro semestre. Dorme, aonde está, tá? Não tem direção. E aí a gente consegue respirar aqui, porque o doméstico pode melhorar, na minha opinião, melhorar por quê? Metas fiscais, não, perdão. Medidas fiscais. Beleza? Então montei o meu cenário para vocês. Volto aqui agora para o nosso cenário da Faria Lima, não o meu, mas da Faria Lima. Então a Faria Lima já está abrindo juros há muito tempo, já rompeu máxima de outubro, mesmo sem a inflação mostrar reversão. Então a Faria Lima está especulando que a inflação vai decolar. Se você está com a Faria Lima, tá? Essa é a inflação IPCA 12 meses, está em 3,93%, tá? Aí os juros já abriu, já rompeu máxima anterior, tá tentando romper na verdade, tá? Então os juros foi na frente. Se você quer aproveitar esse momento e achar que a inflação vai subir de fato, pessoal, utilidade pública, né? É o setor da Bolsa de Valores que deve concentrar mais e diminuir ainda varejo. Vai ter mais um baque no varejo, por incrível que pareça. Legal? Mas eu quero dizer que, por enquanto, o movimento da curva de juros tem o estresse fiscal, mas esse estresse fiscal, se você não acha que a inflação pós-Rio Grande do Sul aí vai decolar, foi só um soluço, ela tende a estabilizar entre máxima do ano passado e mínima também, ou seja, ficar lateralzinho aqui, um cenário mais parelho aqui com 2018, a inflação ficar um pouco nervosa, mas não anda muito, tá? Não tem direção como teve em 2021 para cima ou 2022 para baixo e 2023 para baixo. Pois bem, pessoal, você tá comprando bolsa, né? Porque acho que essa curva de juros aqui tá errada, bem errada por sinal. Já tá pedindo aumento de juros pro ano que vem. Louco, né? Pelo menos para mim é louco, tá? Mas esse é o cenário atual. Então essa boca de jacaré é enorme entre inflação acumulada, curva de juros, tá? A Selic parou. Então agora o risco é inflação e curva de juros. Onde a gente tem que olhar, onde você tem que acertar. Quem acha que a inflação dorme, a curva de juros está muito errada. Mas muito errada. Tá? A gente está com uma inflação de 4%, vamos colocar uma curva de juros indo lá para os seus 11,5%. Então você teria que apostar aí num juros neutro de 6% e lá vai fumaça por cento. Não, nem o pior país fiscal. É a Argentina que tem um juros juros neutro desse. Brincadeiras à parte, mas enfim, né? Algo está errado aqui. Semana que vem, quinta e sexta-feira são os principais dias, pessoal. O principal dado é o PCE, tá? A inflação americana. No Market Breadth, pessoal, então esse indicador é fabuloso, né? Então sempre que ele tem duas médias ou mais, pessoal, às vezes até uma média no verde ou no vermelho, é de se respeitar o price action, né? Quantitativamente falando, chama fluxo até, ou chama fundo, chama topo. Então a gente marcou um fundinho aí no gráfico diário e semanal. Esse aqui é no gráfico diário, esse Market Breadth. Tá, então faz dias já que o Ibovespa não rompe mínima, ou se rompe volta tudo, e agora rompeu máxima da semana passada. Então assim, não é a hora de você, Zé Vendinha, apostar. Espera subir um pouquinho. Espera esse cara aliviar, pelo menos no meio do caminho. Vira aqui pro meio do caminho, tá? Vira aqui pro meio do caminho, e aí você começa suas posições vendedoras. Seria ótimo que você tivesse paciência, não importa quando acontecer, para vir aqui, ó. Você, Zé Vendinha, espera o Market Breadth, assim como você esperou lá em janeiro, dezembro e janeiro. Espera ele vir aqui. Esse Market Breadth é de outubro, do nosso rally de outubro, tá?
até o momento atual. Então eu acho que ele é bem didático nas bandas inferiores e superiores. Se você acha que o mercado está cada vez mais quant, né? Mais fundos quantitativos ali, fluxo quantitativo é o que faz os robozinhos aí girarem. O Market Breadth, sem dúvida nenhuma, é um grande indicador para esses caras, né? Para essas maquininhas aí. Então nesse momento está no desconto. Tá saindo do desconto agora. Espera respirar um pouco se você quer vender, seria a minha opinião, tá? Agenda de dividendos, anotem aí, pessoal. Odontoprev, tá? Com aquele dividendozinho pequenininho, 3 centavos. Dia 24 é segunda-feira. Graziotin, terça-feira. É um yield bom. Anotem, hein? Graziotin, R$1,10. Devo fazer vídeo sobre ela. É um baita dividendo, 4% de dividendo, CGRA4. Lojas Renner também tem dividendo de 1%, 3 centavos. Vivo, Itaú, JHSF naquele dividendo mensal. Bradescão da massa, no dividendo mensal também muito provavelmente, exato. Banestes, dividendo mensal. E a Mitre fecha, tá? Com yield ok, né? De 0,80. É o que você deve estar ganhando no CDI aí por mês, tá? 0,82. Cerca de 2 centavinhos na Mitre, ela que tem R$3,39 de preço. Então, esses são os dividendos para a semana. Chama atenção a Graziotin, pessoal, porque não só 4 serão, né? 4% de dividendo, como é uma companhia, então de novo aqui R$1,10 líquido para vocês, tá? De JCP, líquido aqui já, tá? Isso representa 4,10% e ela tá com um preço-lucro de 6 vezes, um EV/EBITDA também de 6, ou seja, sem recorrente, não recorrente aqui, e um PVP de 63%. Então, vocês que estão caçando dividendos na semana aí, talvez a CGRA4 seja o seu canal, né? Tem uma agenda de dividendos robusta aí ela. No mais, finalizo, pessoal, com a Itaúsa sem muitas novidades, né? Acho que a Itaúsa, ela praticamente não tem só o meu ponto de ordem limitada. Então, vou lá corrigir minha ordem VAC, vou alterar minha ordem VAC, tá? 9,27 agora. E ela também, a venda de put a partir de 9,27. Venda de call a partir de 10,14. Quem está otimista somente lá nos 12,20, né, 12,80 aproximadamente. Então, na Itaúsa nada mudou. Os VWAPs aqui estão segurando a onda dos preços. O VWAP de novembro, tem o VWAP também da eleição. São os dois VWAPs que eu estou ancorado aqui para me auxiliar nos pontos de maior compra ou não. Então, Itaúsa acho que é o menor das dores de cabeça que vocês estão tendo em renda variável esse ano. Por isso que os vídeos contemplam só um pouquinho dela, tá? Então, tem um bom múltiplo, tem um dividendo extraordinário. O Itaú deu entrevista, o Setúbal deu entrevista em evento essa semana passada. Foi um evento, não foi entrevista. E disse que há uma probabilidade grande do Itaú pagar dividendos extraordinários, tá? Então, assim, Itaúsa deve chegar muito próximo de R$1 por ação em 2024. Feito isso, pessoal, um grande abraço. Obrigado pela paciência, vídeos longos. Fala sempre se você ficou comigo até o final. Obrigado de novo pela força, pelo carinho de vocês ao longo da semana, pela paciência também, né? Valeu, abração, ótimo domingo, bom café da manhã. Tchau, tchau.